A paz do Senhor Jesus, irmãos, este é o nosso 15 minutos com a Bíblia. Como nós sempre temos dito aos irmãos, nós estamos meditando no livro do profeta Daniel. No vídeo anterior, nós falamos sobre as oportunidades que Daniel teve ali no reino de Babilônia. Hoje nós vamos estar falando sobre os perigos que Daniel correu, também nessas oportunidades que ele teve. Nós vamos estar então falando hoje nesse vídeo sobre esses perigos. E o maior de todos os perigos, querido, era o risco da aculturação. Tá? Daniel ele teve de se acautelar acerca de 4 perigos. O primeiro perigo foram as iguarias do mundo. Os jovens, além de eles ter ali a melhor universidade do mundo, podemos dizer assim, de graça, né? Ainda eles teriam também a comida de graça e de melhor qualidade no Império da Babilônia. Eles só teriam que pensar nos seus estudos, né? Deveriam até mesmo esquecer que eram judeus a fim de tornarem-se babilônios. Então, eles deveriam esquecer que eram servos de Deus, né? E tornarem-se servos de um rei terrestre, no caso Nabucodonosor. Mas as iguarias da mesa do rei da Babilônia, Nabucodonosor, elas eram oferecidas aos ídolos, sacrificadas a ídolos. Então, cada refeição no palácio real de Babilônia se iniciava com um ato de adoração pagã. Então, comer aqueles alimentos era tornar-se participante, então, de um culto pagão. Os banquetes do mundo, nós sabemos que eles são atraentes. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Devemos tomar muito cuidado. Então, ser amigo do mundo é, como disse João, é se tornar inimigos de Deus. E a Bíblia ainda nos diz, o próprio João, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não entre, como disse Paulo em Romanos capítulo 12, não entre na forma do mundo, ou na forma do mundo, não se adeque ao sistema mundano. Então fuja dos banquetes que o mundo lhe oferece. Tá? Os prazeres imediatos do pecado, eles produzem tormentos eternos. As alegrias que o pecado oferece, elas convertem-se em pranto e ranger de dentes, choro, lágrimas. Tá? Então não vale a pena. Fuja dos laços inimigos. Muitos diriam hoje, quem sabe, para Daniel: Daniel, você está sendo muito radical, muito puritano, muito transigente. Por que criar um caso com uma coisa tão pequena como o comer um alimento oferecido ao ídolo? Por que não colocar esses escrúpulos de lado? Quem sabe alguém dizia para ele: pense na influência que você poderá exercer encontrando-se no serviço público da Babilônia. Você vai salgar aquele ambiente, você vai ser uma luz lá no palácio. Deixe de lado esse radicalismo seu. Mas Daniel, querido, ele preferiu a prisão ou mesmo a morte do que a infidelidade. Daniel ele disse: não, eu prefiro a morte do que pecar, ainda que um pouco só. Então Daniel, ele foi ali, querido, decisivo nessa questão. Quando ele disse ao eunuco do rei que não comeriam os manjares do rei. Então nós precisamos muitas vezes também ser firme em nossas decisões para agradar unicamente o nosso Deus. O segundo perigo foi a mudança dos valores. Os seus nomes, eles foram trocados. Com isso, a Babilônia queria que eles esquecessem o passado.
A Babilônia queria remover os marcos e arrancar a raiz daqueles jovens. Tá? Então, entre os hebreus, o nome ele era resultado de uma experiência com Deus. Todos os 4 jovens judeus, eles tinham nomes ligados a Deus. Daniel significa Deus é meu juiz. Aí deram-lhe o nome de Beltesazar, cujo significado é Bel, proteja o rei. Ananias significa Jeová é misericordioso. Passou a ser chamado de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Misael significa quem é como Deus. Deram-lhe o nome de Meseque, que significa quem é como Vênus. E Azarias significa Jeová ajuda. Trocaram-lhe o nome para Abidnego, cujo significado é servo de Nego. Então assim os seus nomes foram trocados e vinculados às divindades pagãs de Bel, Marduk, Vênus e Nego. Os caldeus ali, eles queriam varrer o nome de Deus do coração desses jovens, do coração de Daniel. Tá? A Universidade de Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel e de seus amigos e plantar neles uma nova convicção. Tá? Novas crenças, novos valores. Por isso eles mudaram seus nomes. Há muitos jovens hoje, eles têm caído nessa teia do mundo. Muitos jovens hoje eles se envolvem de tal maneira que perdem o referencial, mudam os marcos, abandonam suas convicções, transigem com os absolutos e naufragam na fé. A Babilônia mudou o nome deles, bem verdade, porém jamais conseguiu mudar o coração desses jovens servos do Senhor. Mudaram o nome, mas não puderam mudar aquilo que estava enraizado no coração desses jovens. Tá? Eles discerniram que a maior batalha que eles estavam travando era a batalha da mente. Não era uma luta para a preservação da vida, mas uma guerra para a firmeza na fé. Então Daniel e seus amigos, eles não permitiram ali que aquele ambiente, as circunstâncias, as pressões externas ditassem a sua conduta, ditassem as suas maneiras de viver. Não, eles se firmaram na verdade, eles batalharam pela defesa da fé e mantiveram ali uma consciência pura perante o Deus de Israel, perante o Deus a quem eles serviam. E o terceiro perigo, queridos, foram as ofertas vantajosas. Tá? Muitos judeus eles se dispuseram a aceitar as ofertas generosas da Babilônia. Pensaram, é melhor esquecer Sião, é melhor esquecer os absolutos da palavra de Deus. Isso não tem nada a ver, a Bíblia já não serve mais para nós. Agora estamos num estágio mais avançado. Estamos estudando as ciências. Além do mais, a Babilônia ela oferecia riquezas, prazeres, e Jerusalém era muito repressora. A lei de Deus, pensavam, é muito rígida. Algum deles, quem sabe, dizia, tem muitos preceitos, tem muitas exigências. E assim, muitos deles, então, queridos, se libertaram de seus escrúpulos e se esqueceram de Deus e da sua palavra. Para eles, tudo havia se tornado relativo. Os tempos estavam ali mudando depressa e eles precisavam, então, se adaptar a essas mudanças. Então, o terceiro perigo aqui que Daniel, juntamente com seus amigos, passaram, foram justamente essas ofertas vantajosas que a Babilônia oferecia a eles. E o quarto perigo estava escondido atrás das vantagens do mundo.
O quarto perigo estava escondido atrás dessas vantagens. Daniel e seus companheiros eram jovens comprometidos com a verdade. Os caldeus, eles mudaram seus nomes, como eu já disse, mas não mudaram seus corações. Eles compreenderam que a babilonização era uma porta aberta para a apostasia. Sentiram que o paternalismo da Babilônia era pior que a espada da Babilônia. Então, a guerra das ideias, a lavagem cerebral, a relativização moral, a filosofia de que nada tem nada a ver, essa, irmãos, é procedente do maligno. Daniel, ele não negociou os seus valores, não negociou, ele não se corrompeu, ainda que vivendo em um mundo como o mundo da Babilônia, ele não se corrompeu, ele não se vendeu, ele não se mundanizou, ele teve coragem para ser diferente, mesmo quando ele foi pressionado a se contaminar, mesmo quando ele não era vigiado e mesmo quando estava correndo risco de vida, ele decidiu não se contaminar. Daniel, ele estava no mundo, mas ele não era do mundo. Deus não livrou Daniel do perigo, mas lhe deu livramento no perigo. Ele não satanizou a cultura de Babilônia, dizendo que tudo era do diabo, mas ele percorreu ali os corredores da universidade onde ele estava, do palácio da Babilônia, mas sem se corromper. Sem se corromper. Falando nisso, querido, eu gosto muito de uma ilustração que os pastores mais antigos, eles diziam, Eu, por várias vezes, ouvi que o crente, ele precisa ser como a garça, aquela ave branca. Você só consegue encontrar uma garça no meio do lodo, no meio do brejo, no meio do lamaçal. Mas ela, todas as vezes que você olha para ela, você nunca vê uma garça suja, você sempre vê uma garça branca. Mesmo vivendo no lodo, ela não suja a sua plumagem. Assim é o crente. Mesmo vivendo num mundo como nós estamos vivendo, corrompido pelo pecado, nós precisamos manter as nossas vestes limpas. Daniel, mesmo vivendo nessa universidade da Babilônia, cheia de corrupção, imoral, percorrendo aqueles corredores do palácio, ele mesmo assim manteve-se puro, ele não se corrompeu. Daniel e seus amigos, eles não anatemizaram a vida pública como pecado. Contudo, eles jamais se corromperam. Eles tinham consciência que pertenciam e serviam a outro reino. Mesmo vivendo ali ao reino de Babilônia, servindo ao reino de Babilônia, eles sabiam que acima de tudo e de todos os reinos estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de Israel. Eles tinham consciência disso, que eles pertenciam e serviam ao reino dos céus. Então, mesmo cercados por uma Babel de outras vozes, sempre eles se orientavam pela voz de Deus. Resistiram sempre aos interesses da Babilônia. Quando esses se chocavam com os interesses do reino de Deus, eles resistiam. Eles rejeitavam, mesmo que eles viessem correr risco de vida, mas eles preferiam obedecer ao Senhor vosso Deus. Queridos, que esta palavra fique como um alerta para o teu coração. Para você que é jovem, para você que é irmão, para você que é obreiro. Que nós precisamos viver como Daniel viveu. Mesmo andando por esses corredores do mundo que nós estamos vivendo, tão pecaminoso.
mas estejamos com as nossas vestes limpa, mais alvo do que a neve. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu ministério, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.